Já iniciei a gravação aqui também. Beleza, hoje é dia 24/10/2025. Vamos para mais uma aula de HTML e JavaScript. A tela do meu computador deve estar chegando para vocês aí. Pronto. Beleza. Deixa eu ver se eu mudar a forma de visualização aqui, se maximiza aí a... Show. Beleza, vamos só relembrar aqui. Na última aula, nós terminamos o jogo da forca. A gente só não fez aquele desenvolvimento daquele desenho da forca, propriamente dito, né? Se a gente pegar aqui no Google o jogo da forca, cadê? É esse aqui, né? Você vai desenhando a forca e a pessoa vai tentando descobrir qual que é a palavra, que tem até um pronto aqui, ó. A gente só não fez esse desenho bonitinho, mas toda a parte interna do código, o nosso já está funcionando. Só que hoje eu fui fazer um teste e eu achei um bug. Então, uma falha. Tem um erro no nosso código que precisa ser corrigido, e aí eu vou deixar aí para que a galera tente descobrir qual que é, como é que a gente faz para corrigir essa falha. Então, é similar a esse aqui, ó, certo? Só que o nosso ficou assim, ó. A gente se preocupou primeiro em desenvolver a parte da inteligência do jogo, para o jogo funcionar, e a gente não se preocupou muito com layout, seria uma segunda etapa. Nós colocamos o jogo da forca com a palavra com interrogações, ou seja, essa palavra tem 7 letras, e o número de tentativas nós estipulamos que seriam 50% a mais do número de palavras. Eu vou até mostrar o código aqui do lado, para que a gente possa analisar o código com o jogo. Então, o que nós fizemos? Nós temos a palavra, que está aqui com interrogações, nós especificamos aqui um número de tentativas que é calculado 50% além da quantidade de letras. Então, se essa palavra aqui tem 7 letras, com mais 50%, arredondando, foi para 11 tentativas. Então, a pessoa tem 11 tentativas de escolha de letras para tentar acertar esse jogo. Como é que nós fizemos isso? Aqui nós fizemos, ó, isso aqui é código HTML. Deixa eu só fazer um extra aqui para os colegas novos que estão aí. Tudo que você acessa a internet, todos os sites que você acessa, deixa eu pegar aqui americanas.com, americanas.com. Todos esses sites que você acessa na internet, seja pelo celular, pelo computador, seja por onde for, tudo que você está visualizando foi codificado, basicamente, em 3 tecnologias. Como é que eu faço para ver o código dessa página da americanas.com? Eu clico com o botão direito do mouse em cima da tela, e aqui o navegador, eu estou usando aqui o Google Chrome, o navegador me dá a opção de exibir código-fonte da página. Então, se eu mando exibir código-fonte da página, ó, esse é o código que está por trás dessa página das Americanas, certo? Bom, no nosso caso aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Esse jogo da forca que nós desenvolvemos, se eu clicar com o botão direito e mandar ver o código-fonte da página, está aqui, ó, certo? Então, nós temos aqui a tecnologia HTML, que são esses códigos, e aí depois a gente costuma usar muito esse site aqui, ó, para ver alguns tutoriais. Tem tutorial de HTML, tem tutorial de JavaScript, que a gente usa para fazer a inteligência da página, que é a parte do código, né? E o CSS, que é a tecnologia que dá mais as cores, o visual, o layout. Então, basicamente, são essas 3 tecnologias que vão para o browser do internauta para montar aquela tela que ele está vendo. E aí, no nosso caso, nós fizemos tudo isso aqui com HTML. Então, esses inputs aqui, ó, cada input desse é um botão que está aparecendo aqui, ó. Esse botão letra A aqui, que eu acabei de clicar nele e apareceu que a palavra tem 2 letras A, ó, esse botão da letra A é esse input aqui, ó. O que nós fizemos? Nós falamos assim, o navegador mostra um botão, ó, tipo botão, mostra um botão para o internauta. Esse botão terá um identificador que se chama BTA, maiúsculo. O valor dele é a letra A. E quando o internauta clicar neste botão, você chama a função
escolheu letra, passando como parâmetro a letra A. Então, essa função está programada aqui embaixo, ó. A função escolheu letra está aqui. Eu vou mostrar esse código de dentro lá do nosso servidor, tá? Então, está aqui, ó, forca. Esse é o código que o internauta está recebendo. Só lembrando a diferença, tá? Essa página que o internauta está vendo, ele consegue ver o código-fonte dela. Ele está vendo o código que está lá no browser do internauta, ok? Como é que o browser do internauta recebeu esse código? Ele digitou esse endereço, prof.sqlweb.com.br/s/forca. Foi o código lá no data center, lá na internet, onde nós postamos esse código. E agora eu tenho acesso a esse local. Então está aqui, ó. Esse local que eu estou aqui no momento, ó, é lá no meu data center, ou seja, eu tenho uma conta no computador na internet, com esse nome. Se alguém digitar na internet prof.sqlweb.com.br, cai aqui na minha conta do data center, e aqui eu faço os códigos e as páginas que eu quero mostrar para esses internautas. Então eu vim aqui dentro da página ES, criei uma pasta forca, dentro dessa pasta forca eu criei esse arquivo index, que é o arquivo índice, que é o primeiro a ser enviado. Então quando o internauta acessa, ó, esse endereço, o meu servidor manda esse arquivo index.html para ele. E aí, se eu abrir esse index aqui, ó, é onde eu consigo alterar esses códigos. Ó. Então, tá aqui o identificador, tipo botão, todas as letras do alfabeto aqui, e para cada letra, ele clica, chama a mesma função, escolheu letra, mas passando aquela letra que ele clicou. Então, essa codificação aqui, ela tem o objetivo de gerar esse teclado aqui embaixo, ó. Gerar esse teclado. O internauta clicou na letra M, o que ele fez aqui, ó? Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. O que ele fez? Ele clicou na letra M, a letra M está aqui, ó. O que ele faz? Chama a função escolheu letra, passando a letra M. Vamos lá para a letra M? A função, ou seja, a inteligência, o código que nós criamos para processar essa ação do internauta de clicar na letra M está aqui, ó. Escolheu letra. E aqui na letra escolhida, a gente recebe a letra N que ele digitou. A gente parte do pressuposto que, quando ele digitou uma letra, o ganhou é verdadeiro. Se o número de tentativas é maior do que 0, ele ainda tem uma tentativa para fazer. Então, a palavra oculta fica vazia, o número de tentativas a gente diminui, você pode ver que depois que ele clicou aqui, ó, tentativas era 10, passou, aliás, era 11, passou para 10, passou para 9, vai diminuindo, eu digitei duas letras, ó, a letra A e a letra N, então cada vez que ele clica numa letra, a gente tem que diminuir o número de tentativas. Então, o número de tentativas que começou, aqui ele é calculado aqui, ó. O número de tentativas é o resultado de uma expressão matemática que multiplica o tamanho da palavra que foi sorteada vezes 1,5. As palavras que podem ser sorteadas para esse jogo da forca, nós colocamos aqui dentro desse array, ó. Então, se eu acrescentar palavras aqui, automaticamente essas palavras passam a fazer parte das palavras possíveis de serem sorteadas para o jogo, né? Então, é só a gente acrescentar aqui, ó. Aqui eu faço um sorteio aleatório de um número que está entre 0 e a quantidade de elementos aqui desse array, né? Dessa matriz. E depois que eu sorteei a palavra, eu guardo essa palavra escolhida aqui e calculo o número de tentativas com base no tamanho dessa palavra. Se a palavra tem 10 letras, ele vai ter 15 tentativas. Aí eu começo a palavra oculta com um nada. Por quê? Porque eu vou pegar essa palavra oculta e vou colocar uma interrogação para cada letra que tem da palavra sorteada. Se a palavra sorteada ela tem 5 letras, o tamanho dela calculado aqui, ó, vai ser 5. Então eu vou de 0 a 4 colocando interrogações. Então é com esse código aqui que eu gero a inteligência para encher de interrogações quando ele carrega a página. Carregou a página, sorteou a palavra. Sorteou a palavra, essa palavra tem 4 letras. Se essa palavra tem 4 letras,
ele vem aqui e coloca 4 interrogações no palavra oculta. E depois mostra isso lá na tela para o internauta. Então, com esse código aqui, eu estou colocando a palavra oculta com interrogações lá na tela para o internauta e estou colocando o número de tentativas também lá na tela para o internauta. Depois eu crio aqui uma outra matriz, falando quais são as letras que ele escolheu. Por que eu uso essa matriz? Toda vez que ele clicar numa letra, eu coloco essa letra numa matriz de letras que ele escolheu. Por que eu faço isso? Porque toda vez que ele escolher uma letra, eu vou buscar, eu vou pegar essa letra e colocar lá nessa matriz. Ó. Então aqui eu estou fazendo isso. Bom, vamos lá, o cara escolheu a letra M. Então eu vou assumir que ele ganhou, mas não necessariamente isso ainda vai dar certo. Se o número de tentativas é maior que 0, ele ainda pode ter clicado em mais uma letra. Então, a palavra oculta que está cheia de interrogação ou alguma outra coisa, volta a ficar vazio. Então, isso aqui eu apago toda hora. Cada vez que ele clica numa letra aqui, ó, eu apago isso aqui tudo e monto de novo. Por que eu monto de novo? Porque eu começo a analisar as letras que ele já escolheu, as letras que tem na palavra, letra por letra. Então, eles, por exemplo, ele escolheu, a palavra é faca. Ele escolheu a letra X. Tem a letra X? A primeira letra é a letra F. Ele escolheu a letra F? Não, então eu ponho interrogação. A próxima é a letra A. Ele escolheu a letra A? Não, então eu ponho interrogação. A próxima é a letra C. Ele escolheu a letra C? Sim, então eu ponho a letra C. É isso que eu faço nesse trecho aqui, ó. Se a letra que ele escolheu se a letra da palavra sorteada, que eu vou pegar letra por letra da palavra sorteada, se ele já clicou naquela letra, eu mostro a letra. Se ele não escolheu ainda, eu mostro uma interrogação. Então, nessa estrutura de código aqui, ó, isso aqui a gente chama de algoritmo. O algoritmo é um código criado por nós para que o computador obedeça e execute esse código que nós criamos, e essa execução desse código que nós criamos, o computador segue passo a passo, e aí parece que o computador é inteligente, mas na realidade ele está seguindo só uma sequência de instruções que nós criamos para ele. Então, esse pedaço aqui, ó, o que eu estou fazendo nesse pedaço de código? Eu estou passando letra por letra da palavra sorteada. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Supondo que a palavra sorteada é Uberaba. Essa foi a palavra sorteada, que obviamente o internauta não sabe. Ele já escolheu as letras F, X e B. Então essas são as letras que ele escolheu, isso está tudo... As letras que ele escolheu, ele consegue ver aqui, porque ficam pressionadas, né, ó. Ela fica apagada. Então, o que esse internauta já escolheu? A letra C, a letra E, a letra J. E internamente, dentro do nosso código, a gente sabe quais são essas letras, porque elas são armazenadas dentro dessa matriz aqui, ó. Beleza. Só que aqui essa palavra está oculta, o internauta ainda não sabe. Mas a gente sabe. Por que a gente sabe? Porque dentro da nossa inteligência, dentro do nosso algoritmo, nós fizemos esse sorteio, a palavra sorteada está aqui, ó. Ok? E quem está processando esse código é o próprio browser do internauta, porque o código foi enviado para lá. Ok, então como é que funciona esse raciocínio? Aí eu falei para vocês que essa sequência aqui, ela é montada toda, novamente, a cada letra que o internauta digita. Por exemplo, ele digitou a letra H. O que aconteceu aqui? Ele apagou aquele monte de interrogação e começou. Letra U. Ele já escolheu a letra U? Não. Então eu ponho uma interrogação. Próxima letra, letra B. Ele já escolheu a letra B? Sim. Então eu ponho a letra B. Próximo, aliás, eu tenho que pôr a letra aqui. Bom, a próxima letra é a letra E, né? Letra E, ele já escolheu? Não. Letra R, já escolheu? Não. Letra A, ele já escolheu? Não. Letra B, ele já escolheu? Sim. Letra A, ele já escolheu? Não. Então, esse raciocínio que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ele está sendo implementado nesse trecho do código aqui, ó. A cada vez que ele escolhe uma letra, essa função recebe essa letra, a gente apaga aquele monte de interrogação, aquela palavra, diminui o número de tentativa,
coloca a letra que ele escolheu lá na matriz de letras escolhidas e começa a fazer essa verificação exatamente como eu mostrei para vocês. E aí, depois disso, o que eu faço? Eu mostro essas informações para o internauta lá na tela. Então, depois que eu terminei de fazer isso aqui, eu mostro para ele que o número de tentativas diminuiu, eu mostro para eles que eu pego aquele botão da letra que ele digitou e apago ele, eu desabilito ele, ó, desabilitado é igual a verdadeiro, eu desabilito aquele botão para ele perceber que aquele botão que ele clicou foi desligado, e depois, por último, eu coloco a palavra oculta lá novamente. E aí, se ele clicou numa letra e o número de tentativas não é maior que 0, significa que o número de tentativas dele acabou. Então, o que eu tenho que fazer? Ele clicou numa letra, mas eu só tenho que dar uma mensagem falando assim, acabou suas tentativas. E aí, no final, aqui, o que eu faço? Se ele ganhou, eu dou parabéns, mudo de cor. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Eu não lembro que palavra que é essa aqui. A, B... Olha lá, acabou as tentativas, tá vendo? Acabou as tentativas. Ok? Só que, olha o bug que eu falei para vocês que nós temos no nosso código. Ó. Nós temos uma falha no nosso código porque, quando acaba as tentativas, ele está dando vitória e colocando o verdinho lá que a gente programou. Vamos fazer um novo teste. Ó. Letra A, tem. Há alguma coisa aí. Letra B, tem também. Abóbora, deve ser abóbora. Então, mas eu vou errar aqui de propósito, só para mostrar a falha para vocês. T, U, H, V, X, Y, Z, K, J, I. Ah lá. Ele está falando o quê? Acabou as tentativas. Por quê? Eu cliquei na letra I, mas as tentativas já estavam zeradas. Eu não posso mais tentar. Só que depois de dar a mensagem acabou as tentativas, o que ele está fazendo? Parabéns, acertou. E mostrando. Só que não acertou nada. E eu acho que eu já identifiquei essa falha no nosso código e vamos corrigir junto aqui. Ó. O problema, eu acho que a gente vai ter que testar para confirmar, é que a gente parte do pressuposto que ele ganhou quando ele clica numa letra. E ele só perde quando eu ponho uma interrogação. Ok? Aí o que está acontecendo? As tentativas acabaram, pressupõe-se que ele ganhou, ele não faz isso aqui, ele vem dar a mensagem que acabou as tentativas, mas ele vem aqui e dá a mensagem de parabéns que acertou. Então, o que acontece? Nós não podemos pressupor que ele vai partir do ganhou aqui. Ó. Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que pensar numa outra estratégia para saber se ele ganhou ou não. O que a gente pode fazer é fazer um teste aqui, ó, quando acabou as tentativas. Quando acabou as tentativas, a gente pode mandar localizar na palavra se tem interrogação. Se acabou as tentativas e tem interrogação ainda na palavra, ele não ganhou. Aí, a gente põe esse ganhou igual a falso aqui, ó. Certo? Por quê? A gente está pondo ganhou igual a falso quando ele está clicando nas letras, mas quando acabou as tentativas, a gente vai ter que fazer essa checagem aqui, ó. Então, como é que eu faria isso aqui, ó? Eu vou pegar aqui, vou fazer um se. Aí, o que eu preciso perguntar nesse se? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou perguntar no nosso idioma, depois a gente vai fazer no idioma do computador. No idioma que o browser, do navegador da internet entende. Eu tenho que perguntar aqui, ó. Se tem interrogação na palavra. Se tem essa interrogação na palavra, eu vou falar que ele não ganhou. Ganhou é falso. Aí, como é que eu descubro como eu pergunto isso? Aí, eu tenho que fazer isso usando a tecnologia que nós estamos usando para desenvolver a inteligência desse código, que é JavaScript. JavaScript, como é que eu faço para saber se existe find... Normalmente a gente pesquisa em inglês, né? Find string in string. Ou seja, eu quero procurar uma string dentro de uma string, se existe ou não existe. Então, aqui, ó, tem esse search aqui, vamos procurar lá naquele site que eu falei para vocês, ó. Então, eu estou no tutorial de JavaScript, tem uma função aqui, ó, search. Tá vendo?
Então, posição. O que é essa posição? Vamos testar isso aqui para vocês entenderem, ó. Esse exemplo, né? Ele está sendo processado aqui do lado. Aqui ele mostrou o número 4, ó. O que é esse número 4 aqui? Tem o texto. Mr. Blue has a blue house. Esse é o texto. Aí, ele está pegando o texto.search, ele está procurando a palavra blue aqui dentro. E essa função search retornou o número 4. Por que ele retornou o número 4? Se eu pegar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, o blue, ele está dentro do texto a partir do 4º caractere. Então, essa função search pega o blue e procura dentro do texto e devolve a posição 4. Eu posso usar essa estratégia aqui para me saber se eu tenho interrogação dentro da palavra que a gente montou. Como? Vou copiar isso aqui, ó. No nosso caso, nós vamos ter que fazer assim, ó. Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar se palavra oculta, vou procurar a interrogação. Se esse... Bom, aí eu preciso saber o seguinte, e quando ele não acha, ele devolve o quê? Eu vou pôr aqui, ó. Se eu procurar 4x, ele vai achar? Não vai achar em lugar nenhum. O que ele vai devolver aqui? Vamos ver? Olha lá, ele devolve -1. Ótimo. Se ele devolveu -1, significa o seguinte. Quando ele não encontra, ele devolve -1. Se ele acha, ele devolve a posição. Então, o que eu posso perguntar aqui, ó? Se eu mandar procurar na palavra oculta, interrogação, e ele devolver um número maior do que -1, ele devolveu 0, 1, 2, 3, 4, devolveu lá a posição. Consequentemente, existe interrogação. Então, essa é a forma que eu tenho de explicar para o navegador do internauta que ele deve procurar em palavra oculta uma interrogação e se ele encontrar, o ganhou é falso. Se o ganhou é falso, ele não entra mais aqui, ó, para dar parabéns e pintar de verde a palavra lá. Vamos salvar isso. Alteramos o nosso algoritmo lá na internet, que estava com falha, estava com bug. E agora, quando o internauta voltar aqui no joguinho, atualizar, mesmo que ele chegue no final, ó, B, Q, D, E, S... Ah, acabou, tentativa 0. Clicou no T, acabou as tentativas. Pronto, ó, ele não fez mais aquela falha. Então, o que nós acabamos de fazer aqui? Corrigimos uma falha de algoritmo de um software. O que é uma falha de algoritmo? A pessoa que criou aquele código para o computador obedecer cometeu um erro. E esse erro gerou uma falha. Então, agora vocês já sabem, por exemplo, quando você tem um aplicativo no celular ou você está acessando um site e está dando problema, está dando erro. Provavelmente, quem desenvolveu deixou uma falha e você não, né, você está com dificuldades naquela falha. Isso acontece não só no site, mas pode acontecer no aplicativo do seu celular também. Bom, então esse jogo está corrigido. Beleza, vamos tentar, então, começar a estruturar um jogo novo, que vai ser o jogo da velha. Agora sim é o da velha. Ó, quase que aparece uma velha ali. Jogo da velha. Vamos tentar desenvolver a inteligência para esse joguinho. A gente pega joguinho muito simples, porque na realidade aqui a intenção é você aprender a criar esses códigos que o computador obedece, e o computador obedecendo, o internauta, a pessoa que usa aquele código que você criou, consegue fazer uma determinada tarefa. Então é aquele, ó, que a pessoa clica, X e bolinha, e quando faz 3x, ganha. Vencedor. Certo? Vamos pelo menos começar, porque certamente a gente não vai conseguir fazer ele todo hoje, mas a gente continua ele nas próximas aulas, tá? Bom, então vamos lá. O joguinho todo mundo conhece. Vou usar do HTML para a implementação disso. Então eu vou criar aqui esse jogo da forca sai fora, vou fechar esse cara aqui e vou criar aqui dentro da nossa disciplina, agora vou criar uma pasta chamada velha. Dentro dessa pasta criada com o nome de velha, nós vamos criar um novo arquivo chamado index.php.
HTML. Pronto, o arquivo está criado. Esse arquivo está vazio, eu vou editar ele. Editar em uma nova aba. Então, esse arquivo vazio que vocês estão vendo aqui é onde nós vamos construir do zero uma página na internet, onde daqui mais uma ou duas aulas vai estar funcionando um joguinho da velha, como esses que a gente vê aí na internet. Bom, eu vou usar aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui, pronto. HTML, vou pegar uma página HTML de exemplo aqui, ó. Esse código aqui é um código simples e básico de uma página de internet. Vou copiar e vou colar dentro do nosso aqui, ó. Certo? Bom, vou salvar essa página do jeito que eu copiei e vou abrir ela lá na internet para vocês verem como é que ela funciona. E depois a gente começa a alterar ela aos poucos. Salvei o arquivo. Então, a partir do momento que eu salvei esse arquivo, o internauta já consegue acessar, ó, prof.sqlweb.com.br/es/ agora é velha. Ah lá. Tá vendo? O internauta já conseguiu acessar isso aqui, ó. O que é isso aqui? Olha o título aqui, ó, Page Title. Vamos trocar esse primeiro item aqui, ó, Page Title. Vamos lá. É aqui, ó, é o título que aparece na página. Então, nós vamos trocar isso aqui para o FTM, Cephores, CTIT, velha. Salvei. A próxima vez que o internauta entrar na nossa mesma página, vocês percebam que na aba aqui em cima, ó, tá vendo a aba da página que ele está acessando? Tá Page Title. Na hora que a gente atualizar, ele entrou de novo, ah lá, já mudou. Ó. O FTM, CTIT, velho. CTIT é a sigla do nosso curso técnico em informática. Então, olha lá, só essa mudança aqui já fez aquilo, tá vendo? Vou aproveitar esse código aqui, ó, e vou trocar também o título dessa página. Vou colocar aqui de jogo da velha. Pronto. E eu vou apagar esse outro texto aqui que não me interessa, tá? Salvei. Se o internauta entrar na minha página agora, olha lá, jogo da velha, certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse jogo da velha da seguinte forma. Eu gosto muito de usar o recurso HTML dos formulários, ó, se a gente pegar aqui, tudo isso aqui que a gente está vendo nesse tutorial desse site são conceitos e funcionalidades da tecnologia HTML. Quando você acessa a internet usando qualquer navegador, Chrome, Mozilla, Opera, qualquer um deles, você acessou todos esses navegadores, eles vão mostrar as páginas da internet para vocês e todas essas páginas estarão codificadas usando as tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Essas são as 3 tecnologias mais usadas dentro dos navegadores na internet. Esse próprio site que a gente está aqui, ó, se eu mandar exibir o código-fonte da página, ó, olha lá, tudo HTML, tá vendo? Aqui eu tenho CSS, aqui eu tenho JavaScript, tá vendo? Então, todas as páginas de internet que você acessa, o que você vê é uma coisa. O que foi enviado para você é outra. O que é enviado para você é isso aqui. Só que se chega isso aqui para você, você vai ficar doidinho, porque os usuários normais da internet não são obrigados a saber esses códigos. Mas então, por que eu recebo isso e eu vejo isso? Porque você usa um navegador web. O navegador web, ele entende isso aqui e ele traduz isso aqui para isso que você está vendo. Essa é a função de um navegador, um Mozilla, um Google Chrome. Ele recebe esses códigos e, traduzindo esses códigos, ele mostra para você essas imagens. O visual, as cores, as letras, é HTML e CSS. A inteligência de quando você clica num botão e acontece alguma coisa, aí na página é JavaScript. Tá? Beleza, então vamos lá. O que nós faremos agora? Nós vamos
Já pegamos a página. Ah, eu quero um botão. Eu falei para vocês que eu gosto de trabalhar com botão. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu deixar o joguinho da velha aqui do lado. Jogo da velha. Então, o que acontece? O jogo da velha é uma matriz 3x3, correto? São 9 quadrados. São 3, 3, 3. O que eu vou fazer? Eu vou pôr 9 botões. Eu vou ter o mesmo efeito, tá? Então, deixa eu ver como é que eu faço botão em HTML. Aqui, ó, os inputs type, tá vendo? Eu quero input type do tipo botão. É esse cara. Então, se eu vier aqui no meu código e colocar... Opa! Vou colocar um em cada linha para facilitar depois a programação disso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei 9 botões. Na hora que eu salvar isso aqui, vamos ver o que aparece para o internauta agora? Ah lá, eu tenho 9 botões. Não ficou legal. Porque a matriz do jogo da velha é 3x3. E a nossa matriz aqui é 1x9. Então, como é que eu faço para melhorar isso? A cada 3 botões, eu vou falar para o browser do internauta, você põe 3 botões, muda de linha. Põe 3 botões, muda de linha. Como é que eu falo para o browser do internauta para mudar de linha? Esse BR aqui, ó. Menor, BR, maior. Então, 3 muda, 3 muda. Então, o que eu estou falando? Ó? Eu até, para deixar isso mais claro ainda, eu posso fazer assim, ó. Aqui tanto faz, tá? Se eu mudar de linha ou não, porque o browser, ele não... Mudar de linha para ele é indiferente, tá? Mas aqui, ó, mostra 3 botões, muda de linha. Mostra 3 botões, muda de linha. Mostra 3 botões. Salvei. Como é que vai ficar a página para o internauta agora? Opa! Começou a aparecer. Mas eu tô achando esse trem muito pequeno. Eu preciso aumentar o tamanho desse botão. Aí, agora, a gente vai na tecnologia CSS. Aqui eu tenho recursos para mexer no tamanho desse botão. Só que como eu não... Onde vai estar esse? Deixa eu tentar achar por aqui. Mas, às vezes, quando eu não lembro direitinho onde está, eu já prefiro perguntar para o Google aqui, ó. Então, falar para o Google, usando HTML, CSS, um input do tipo button, eu quero saber o size dele, o tamanho desse botão. Como é que eu faço? Vamos ver o que ele sugere. Ah, então aqui, ó. Ele sugere que eu use essas características aqui, ó, de tamanho horizontal e vertical. Como é que eu... Bom, isso aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz isso. O certo de fazer é usando esse estilo aqui, ó. Quando eu coloco esse estilo barra estilo, eu estou usando a tecnologia CSS que eu falei para vocês. Existe uma outra forma de usar ela, que é simplesmente vindo aqui no meu código, falando assim, ó, esse botão, eu quero ele do estilo... E aí eu coloco aqui, ó. O estilo é... Vou copiar esses dois carinhas aqui, ó. Esses dois, que é o tamanho horizontal e tamanho vertical, tá? Então, aqui eu vou definir, ó. Então, aqui eu estou falando para o navegador que esse botão, ele tem um estilo que é um tamanho de 180 pixels por 180 pixels. Eu quero esses botões quadrados. Então, o browser do internauta, esse botão aqui, você mostra ele num estilo com tamanho horizontal de 180 e vertical de 180 pixels. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ah lá, o primeiro botão já ficou grandão, ó. Foi até bom para a gente ver que ficou meio grande demais, não vai caber 3 na tela, então eu vou diminuir ele. Eu vou trabalhar com botões de 120. Eu acho que de 120 por 120 vai ficar legal. Salvou, atualizou, aí 120 eu acho que cabe na tela. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar todos com 120. Então eu pego esse código aqui, que define um tamanho vertical e horizontal para esse botão, e vou colocar nos 9 botões o mesmo tamanho. Salvou. Pronto. Na hora que eu atualizar a página... Ixi, demorou? Será que é a internet ou o datacenter? Ah, já. Olha, pronto. Ficou simpático agora. Então, agora... eu tenho uma matriz 3x3.
E aqui dentro eu consigo simular um joguinho da velha. Quando o cara clicar nesses botões, eu vou mostrar a bolinha ou X. Então, ótimo, já tem aqui uma carinha bem simpática. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ensinar o computador como ele deve se comportar para oferecer para o internauta um jogo da velha. Então, todos esses códigos que nós estamos criando aqui têm esse objetivo. Por quê? Porque o computador, vou repetir, estamos na era da inteligência artificial, onde a gente até acha que o computador é inteligente, certo? Mas o computador só faz o que ele foi programado para fazer. E isso aqui nós estamos programando um computador para ter um determinado comportamento. Então, toda vez que você usar um aplicativo do celular, um caixa eletrônico do banco, quando você fizer qualquer procedimento num computador, lembre-se que por trás tem um código que foi criado por uma pessoa para que aquele equipamento, seja o celular ou o computador, tenha aquele comportamento. Então, beleza, já tem aqui os 9 botões. O que eu poderia... Eu usei até então a tecnologia HTML e CSS, que é esse style aqui, ó, para apenas desenhar a tela para o internauta. Então, quando eu uso CSS e HTML, eu consigo desenhar coisas para o internauta, para ele acessar usando o Google Chrome, qualquer navegador, seja no celular, seja no computador, no notebook, no tablet, porque basta ele digitar esse endereço, que ele vai cair nessa página e ele vai ter esse código. Bom, agora vamos colocar um pouquinho de inteligência nesse jogo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso identificar todos esses botões. Por quê? Porque eu preciso saber que botão que ele clicou. E eu preciso saber o que eu vou pôr nesse botão. Então, para mim poder falar para o computador, falar para o Google Chrome do internauta, nesse botão coloque a letra X. Tem 9 botões. Se vocês olharem aqui, ó, como é que o Google Chrome vai saber qual botão é qual? Impossível, porque os 9 botões têm exatamente o mesmo código. Olha aí, não está exatamente... O que eu vou fazer? Eu vou colocar um identificador em cada botão. Então, ID igual, e aqui, ó, eu vou colocar o identificador, então. Eu vou colocar a letra B de botão, e esse botão aqui é o botão, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Deixa eu pensar. Eu vou fazer assim, depois se precisar eu mudo. Eu vou chamar de botão... botão L1, coluna 1. Vou fazer assim por enquanto. Então ficou a identificação desse botão é a letra B, L maiúsculo, número 1, C maiúsculo, número 1. Linha 1, coluna 1. É uma matriz 3x3, certo? Lembrando que aqui na programação JavaScript que nós vamos fazer, essas letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença, tá? São coisas distintas. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, vou colar nos outros 8 botões e vou mudar, né? Ctrl+C, Ctrl+V aqui é só para economizar na digitação. Então, esses 3 primeiros botões é da linha 1. Só que aqui vai ser... Não, é linha 1, coluna 1. Aqui vai ser coluna 2 e aqui coluna 3, certo? Estou na primeira linha. Esse aqui é linha 2, linha 2, linha 2. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aqui é a linha 3, linha 3, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Pronto. Então, agora, eu tenho um identificador do botão. Se eu quiser falar para o computador vai lá no botão PL2C2, ele vai saber que é esse botão aqui, ó.
Quer ver? Vamos fazer só um teste para você ver, ó. Eu vou fazer uma programação JavaScript agora. Eu vou falar então agora para o browser do internauta que aqui dentro vai ter um trecho de inteligência escrito na tecnologia JavaScript. Aí eu vou fazer o seguinte. Document.get. Eu vou copiar isso da internet. Sempre esqueço. Document get element by ID. Esse cara aqui que eu quero. Cadê? Quer dizer, para fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, gente, é porque eu já tenho uma experiência com o negócio, já sei o que eu quero, o que eu procuro, então eu já vou lá e dou um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Isso vem com o tempo e com a prática. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui, ó. Ó, vou pegar esse C2 aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês como é que eu explico para o computador, para o browser do internauta, o que eu quero fazer? Document. O que é document? É esse documento que a gente está no momento. Get. Eu quero pegar. Pegar o quê? O elemento by ID. Então, eu quero pegar um elemento pelo seu ID. Qual que é o ID? BL2C2. Então, ele sabe que é esse cara aqui, ó. Ele sabe que é esse cara aqui. Por quê? Porque eu estou falando para ele, neste documento, pegue o elemento pelo ID BL2C2. Beleza, mas o que eu vou fazer com isso agora, né? Eu posso, por exemplo, mudar a cor, ó. Vamos mudar a cor dele, só para ver como é que fica? Ó. Neste documento, pegue o elemento pelo ID. O ID dele é BL2C2. E mude a cor de estilo para vermelho. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele carregar a página, gente, ele já vai montar os nossos 9 botões e já vai trocar a cor desse danado para vermelho. Vamos ver se vai funcionar. Ó, vou atualizar. Não fez vermelho, não. Não ficou vermelho. Não funcionou. Temos algum problema nesse cara aqui. Esse aqui está certo. Estilo cor vermelho. Temos. Não deu certo. Vamos trocar. Depois a gente vai precisar fazer isso, tá? Porque no final desse jogo, a intenção. Veja bem, a gente vai fazer isso bem no finalzinho, porque bem no finalzinho a gente vai ter algo do tipo onde quando ganha, ó, ele não faz um X mostrando onde ganhou, o que a gente vai fazer? A gente vai pintar de verde os botões mostrando aonde está a vitória. Certo? Essa vai ser a nossa forma de mostrar que ganhou. Então a gente vai deixar esse para colorir depois. Agora eu vou fazer uma simples atribuição. Deixa eu ver como é que faz aqui para colocar uma atribuição. Aqui, ó. Set value. Element by ID. Document. Get element by ID. Set value. Eu quero colocar um valor lá. Set value. Pronto, como é que faz? É só para o ponto value. É ponto value igual a alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Só para que vocês vejam. Eu vou pegar esse botão que está na linha 2, coluna 2, e vou colocar um X nele, por exemplo. X maiúsculo. Então vamos ver se vai funcionar agora. Olha lá. Pôs o X, tá vendo? Quer dizer, isso aqui, ó, já é inteligência que a gente começa a dar na nossa página. E se eu trocar de linha 3, coluna 1? Linha 3, coluna 1. Salvou. Atualizou. Demorou, tá carregando a página aqui ainda. Às vezes é a internet que tá lá. Linha 3, coluna 1. Ok? O que eu estou mostrando para vocês? Que eu estou programando um código HTML com 9 botões
pus um identificador em cada botão e com a tecnologia JavaScript eu consigo programar e mexer nessas coisas. Ok? Tá, primeira coisa que nós vamos fazer, esse X precisa ficar grandão. Não gostei desse X pequenininho assim, não. Como é que a gente bota esse X grandão? É lá no estilo de novo. Eu quero colocar set text size. Ou seja, eu quero o texto do botão, eu quero um texto grande. Vamos ver como é que eu faço um texto grande nesse negócio. Alterando a fonte. Não, não precisa alterar a fonte, eu já posso pôr essa fonte grande, né? Deixa eu ver aqui, font size. Deixa eu ver se esse font size vai funcionar aqui. Vou pegar só o primeiro aqui, ó. Do mesmo estilo, onde eu estou pondo o tamanho do botão, eu vou pôr um outro parâmetro aqui, ó, que é o font size. E vou pôr aqui, ó, um font size de 30 pixels. Vou testar primeiro. Se funcionar, eu mudo os outros. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que esse meu botão aqui da linha 1, coluna 1, ele vai ter font size. Bom, eu tenho que mudar aqui, né? Linha 1, coluna 1. Vou botar um X nele para ver se vai ficar grandão agora. Atualizou. Opa, melhorou, hein? Só que ele ficou torto, né? Não gostei desse torto aí, não. Depois nós vamos arrumar esse torto aí. Mas eu acho que pode ficar maior. Então, em vez de 30, eu vou botar 50 pixels. Vai ser o tamanho desse cara. Atualizando. Melhorou. Quanto mais pixels eu ponho, mais ele aumenta a distância aqui, ó. Essa borda aqui. Depois a gente vê como corrigir isso, tá? Vamos por partes. Beleza. Tá. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar o X quando ele clicar no botão. Ah, antes vamos colocar esses 50 em todos, né? Às vezes até conserta, viu? Às vezes até conserta aquela falha lá que eu falei que ia deixar para depois. Quando eu colocar que todos têm o mesmo tamanho, provavelmente todos vão ficar iguais. Salvar. Vamos atualizar aqui para ver. Ó, ficou igual, né? Cadê o X? Ó, o X está só aqui, ficou igual agora, ficou legal. Show de bola? Tá, então vamos trocar, vamos botar uma inteligência nisso? A inteligência é, quando ele clicar num botão, nós vamos mandar para a nossa inteligência qual é a linha e coluna daquele botão. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou falar o seguinte, on clique. O que é on clique? Quando o internauta clica naquele botão, o que eu preciso fazer? Eu vou criar uma função, uma inteligência, que vai se chamar clicou botão. Vai ser o nome desse cara. E aí eu vou passar duas informações para essa inteligência, para esse algoritmo que nós vamos criar, que é a linha e a coluna. Então esse cara aqui é 1,1. Linha 1, coluna 1. E vou fazer os outros. Ctrl C. Aqui sobrou os parênteses, aqui, umas aspas a mais aqui, ó. Deixa eu tirar. Pronto. Então aqui vai ser, vamos colocar em todos os botões essa inteligência. Qualquer botão que ele clicar, nós vamos chamar essa inteligência que se chama clicou botão e falar linha coluna. Então aqui todos é linha 1, mas aqui vai ser coluna 2. Aqui coluna 3, aqui muda para linha 2, linha 2, linha 2, coluna 2, coluna 3. Linha 3, linha 3, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Pronto. Então, eu já tenho uma inteligência que me fala o seguinte. Quando ele clicar no botão, chama o clicou o botão. Eu vou até fazer ele aqui agora. Ó. Como é que eu crio essa inteligência? Através de uma função JavaScript. Função que se chama clicou o botão. Pronto. E aí, dentro dessa função, vai ter a inteligência. Clicou o botão e vai ter aqui, ó,
L, linha, vírgula, coluna. Então, a função clicou o botão, recebe duas informações. Uma é L e a outra é C. Então, se ele clicar nesse botão aqui que eu estou marcando, vai ser enviado para o clicou o botão 2,3. Esse 2 cai aqui no L de linha e o 3 cai aqui no C de coluna. E aí, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu estou tirando o que estava fixo e estou colocando agora o que é variável. Linha é o L, coluna é a letra C. Então, o identificador do botão, ele vai ser construído com as informações que eu estou recebendo. Aqui está fixo, BL3C1. O que chegar aqui vai ser montado o L e o C. Consequentemente, agora, essa inteligência aqui vai funcionar da seguinte forma. Clicou num botão e passou 2,2, ele monta o identificador BL2C2 e mete um X lá no lugar. Teoricamente, no botão que eu clicar vai aparecer um X agora. Teoricamente, porque em programação, você transfere aquilo que você está pensando para um código computacional. E aí você testa, você processa aquele código para ver se aquilo que você escreveu realmente vai se comportar como você imaginava. Então, vamos lá. Então, teoricamente agora, quando eu entrar na página novamente, o botão que eu clicar aparece um X. Ó, 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 que legal. Por que que isso está funcionando assim? Porque eu fiz essa inteligência aqui, ó. Clicou no botão, eu mando para a função, clicou o botão, linha, coluna. E aqui eu mando colocar um X naquela identificação, que é montada com as letras mais os números que eu recebi. Para melhorar a brincadeira, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável, e aí vamos ver, eu vou, para fazer bonitinho, eu tenho mania de fazer de qualquer jeito, às vezes, eu vou lá no JavaScript, vou ver aqui em variáveis numéricas, como é que eu trabalho com números. Aqui, ó. Criar uma variável numérica, tá vendo? Eu vou criar uma variável numérica que eu vou chamar de jogador. E eu vou chamar de jogador, eu vou colocar aqui a letra, bom, é 0 ou O. É X0 ou XIO. Tanto faz, né? É uma bola, né? Tanto faz usar os... Não, se bem que o 0 é mais magro, o O é mais redondo. Então eu vou usar o O, tá? Letra O. E aí eu vou pôr entre aspas. Entre aspas, porque é uma letra. Se fosse um número, não precisaria de aspas. Então, o jogador vai ser a letra O. Aí, o que, que eu faço? Quando ele clicar no botão, a letra que vai ser colocada no botão é a letra do jogador. E depois, o que, que eu faço? Eu tenho que trocar o jogador para a próxima tacada, certo? Se jogador for igual à letra O, então, o próximo a jogar... Espera aí que eu vou fazer aqui. Se o jogador é a letra O, então o próximo a jogar é o X. Se não, o próximo a jogar é a letra O. O que, que essa inteligência aqui faz? Ó, aqui, ó. Jogador que vai começar, ele vai começar com a bolinha. Toda vez que carregar a página, carregou o joguinho, quem vai começar é o jogador da bolinha. Clicou no botão, ele processa esse trecho do código, tá? Esse aqui, ó, é executado só uma vez. Esse aqui processa uma vez só, o jogador começa com a bolinha. Então, clicou num botão, ele vai colocar a bolinha. Depois ele faz assim, quem colocou foi a bolinha, então o próximo é o X. Quando ele voltar aqui novamente, ele coloca o X, e se é a bolinha, não. Se não é a bolinha, peraí, se foi a bolinha, põe o X. Se é o X, ele põe a bolinha, né?
Vamos ver aqui. Se é a bolinha, ele troca para X. Se não, ele põe a bolinha de novo. É isso mesmo. Vamos testar para ver se funcionar. Se essa nossa inteligência agora funcionar, o que vai mudar na nossa página? Eu vou dar um clique, aparece uma bolinha. O segundo clique vai ser um X, o próximo bolinha, X bolinha, X bolinha. Teoricamente é assim que deveria funcionar. Vamos ver? Clicou, bolinha. Clicou, X. Clicou, bolinha. Clicou, X. Clicou, bolinha. Clicou, X. Então tá funcionando, olha que lindo, tá funcionando. Poxa, 90% do nosso joguinho da velha tá pronto. Que é intercalar a bolinha com X dentro do nosso jogo. O que a gente precisa fazer para completar isso aqui? Eu preciso agora criar a inteligência da vitória para saber se alguém ganhou. Isso aqui, gente, do jeito que está aqui, se você carregar essa página num tablet, já funciona isso que a gente está testando aqui. A pessoa clicou, vai sempre começar com bolinha. Por quê? Porque foi o que a gente definiu aqui, ó. Começa com bolinha, ó. Tá vendo? Se eu trocar essa bolinha para X, vai começar com X. Salvei. Vou atualizar a página. Ó, começou com X. Bolinha X, bolinha X, bolinha X, bolinha X. Então, aqui já está funcionando a sequência de jogadas. Eu só preciso agora, a cada jogada, checar se existe um vitorioso ou não, para mim tomar alguma providência. Porque enquanto não existe vitorioso, eu não tenho que fazer nada, certo? Enquanto não tiver vitorioso, deixa eles ficarem clicando aí nas bolinhas e nos X aí da... Outra coisa que eu preciso fazer, aliás, antes da gente pôr a inteligência, teoricamente, a gente deveria... aqui, ó. Eu acho que já tem uma falha aqui, ó. Se eu clicar aqui, vem o X. Mas se eu clicar de novo, ele vai trocar por bolinha, quer ver? Olha lá. Tá vendo? Se clicar de novo, X. Clicou, bolinha. Clicou, X. Tá vendo? Então, vamos corrigir isso aqui. Eu não posso colocar X e bolinha em botão que já tem X bolinha. Concorda? Se o botão não tem nada, eu posso pôr o X ou a bolinha. Se o botão tem alguma coisa, eu não posso pôr nada, certo? Então, como é que a gente implementa essa inteligência? Aqui, ó, antes de fazer qualquer uma dessas coisas aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Antes de tomar qualquer providência, ele clicou num botão. Aí eu vou fazer o seguinte, aí eu vou pôr essa inteligência aqui, ó. E essa inteligência vai fazer o seguinte, todo esse código de colocar a bolinha ou X e trocar o jogador, vai depender do que a gente vai perguntar aqui, ó. Tá? Então, o que a gente vai perguntar? A gente vai perguntar se... Aqui, esse vale, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Esse aqui é o botão que ele clicou. Esse vale aqui eu vou tirar. Esse aqui é o botão que ele clicou. Eu preciso saber se nesse botão não tem nada, se não tem X nem nada. Então, é esse mesmo get element by ID, get value, para pegar o valor. Então, é esse cara aqui. Em vez de set texto, é get value, para pegar o valor que tem lá nessa variável. Deixa eu ver como é que funciona isso. Deixa eu ver um exemplo. Será que isso aqui vai funcionar? Vamos descobrir agora. Vai, se assim funcionar, melhor ainda. Ó. Assim é mais simples ainda. Deixa eu ver se vai funcionar com ponto value. Então, se o valor desse cara for diferente... Não, se for igual a nada. Se for espaço, né? Se tiver vazio. Aí eu faço. Se não, eu vou dar um alerta. Assim, oh, esse botão aí já jogou. Eu vou dar um alerta. Alerta. Casa, essa casa já tem um valor, né? Já foi escolhida essa casa. Não sei nem como é que chama. Os 9 quadradinhos do jogo da velha.
Mas se isso aqui funcionar como eu estou pensando, nós estamos falando o seguinte, ó, clicou num botão, eu vou lá nesse botão e pergunto, tá vazio? Se tá vazio, eu faço o que a gente já tinha programado, de colocar X ou bolinha alternadamente. Caso contrário, eu falo assim, ô, tem um X ou uma bolinha aí, cara, então essa casa já foi escolhida. Vamos ver se vai funcionar? Atualiza. Então agora, ó, X, bolinha. X, bolinha. Se eu voltar a clicar aqui no 2, 3, linha 2, coluna 3, vamos ver se vai funcionar. Ah lá, já foi escolhida essa casa. Então, se ele clicar numa casa que já tenha X ou bolinha, ele vai dar essa mensagem. Tem um caractere esquisito aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso. Acho que é esse já. Vou pôr ele sem acento por enquanto. Já foi escolhida essa casa. Salvou, vamos atualizar. Atualizou, vamos ver. X bolinha, X bolinha, X bolinha. Ah, já foi escolhida essa casa. Então, beleza. Então, já temos uma validação legal aqui. Pronto. Então, agora nós podemos começar a testar as possibilidades de vitória. Como é que eu posso testar possibilidades de vitória? Vamos lá. Toda vez que ele clicar num botão e esse botão está vazio, nós vamos colocar nele o X ou uma bolinha e logo na sequência nós precisamos verificar se já tem um vitorioso. Correto? Faremos isso aqui então. Ó. Vamos chamar essa inteligência, esse código de verificar ganhador. Só isso. Bom, podemos fazer mais, hein? A gente sabe quem foi que acabou de jogar. Ah, a gente sabe quem acabou de jogar. Então, olha só. Vou fazer melhor ainda, hein? Ah, mas eu troco o jogador logo em seguida aqui, né? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer diferente. Antes de trocar o jogador, eu vou chamar essa inteligência verificar ganhador logo depois de marcar ele na tela. Vou chamar ele aqui, ó. Por quê? Chamando ele aqui, eu posso informar para a minha inteligência quem eu estou tentando ver se ganhou. Vou tentar salvar isso aqui, porque parece que está dando um probleminha na internet aqui, ó. Ele está tentando... Bom, vamos ver. Então, repetindo a nossa inteligência. O cara clicou num botão. Eu sei qual que é a linha e coluna que ele clicou. Aí, eu eu falei que esse tava com problema? Deixa só a internet restabelecer aqui. Às vezes não é nem a internet, é lá no data center mesmo. Bom, vamos ver se voltou. Ele clicou num botão. Eu sei qual é a linha e qual é a coluna. Só um segundo. Acho que a minha conexão com a internet está boa. Deixa eu testar aqui. Tá funcionando a internet. É lá no data center mesmo o problema. Vamos ver se vai voltar. Eu precisava do código. Devolve meu código antes que eu tenha que dar uma atualizada nisso aqui. É lá na conta do data center. Funciona, funciona, funciona. Nossa, eu estava até esquecendo da lista de chamada de hoje. Essa aqui é gatinha de inglês. As minhas listas, tudo aqui também. Eu acho que aqui tem que fazer mais.
Banco 1 não, banco 1 não. Banco 1 não. Estamos para baixo. É, para ficar separado. Linguagem 1. Essa aqui é fantasma. Gerente de software. Aí, ó. Deixa eu só alterar as datas aí para mim. Tem que imprimir mais que acabou. Gerente de software, vamos tirar isso. Dá uma atualizada aqui para ver se volta. Será que eu perdi muito código, hein? O último que eu salvei. Gente, funciona, funciona. Funciona, funciona, funciona. É lá no data center. Para ter esse tipo de recurso, ou seja, se você quer desenvolver coisas para a internet, em páginas de internet, basta você ter uma conta num data center. Por exemplo, você procura, por exemplo, no Google sobre host. Host significa hospedeiro, anfitrião. Por exemplo, ó, HostGator, hospedagem de sites. Cria um site. Então, por exemplo, olha os planos aqui. Ó. Tem um plano aqui de R$8 por mês. É muito barato hoje em dia, né? Aqui, nessa empresa aqui, ó, a partir de R$ 7,79 por mês, você já consegue ter uma conta num sistema para disponibilizar esse tipo de serviço. Só que o meu agora ficou fora do ar. Ai, Jesus. Será que tem como dar uma pausa nessa gravação, hein? Gravação, parar a gravação. Gravação do Google Meet, você não tem como dar pausa, não? Só gravar e parar de gravar, que troço mais arcaico, hein? Só da hora da opção, gerenciar a gravação. Incluir também, só tem pause. Engraçado. Deixa aí. No YouTube, a pessoa que está assistindo pula essa parte que travou aqui. Ai, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, hein? Vou fazer uma gambiarra muito doida aqui, hein? Olha o que eu vou fazer. Ó, eu tenho o nosso sistema aqui no browser, certo? Eu mando exibir o código-fonte da página. Seleciono todo esse código aqui, Ctrl C. Aliás, já dá para salvar daqui? Salvar como? Vou salvar ele aqui no meu computador, na pasta PNP. Vou salvar ele como sendo velha.html. E aí, eu consigo abrir ela. Aí a diferença é que não vai ser o internauta. O internauta, por enquanto, não vai ter acesso enquanto não voltar ali. Então, vou abrir isso aqui no Google Chrome. Ó. Eu tenho um arquivo no meu computador que eu vou abrir no Google Chrome. Ixi. O que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Ah, já sei. Isso aqui não ficou como velha, não. Propriedades. Propriedades. Arquivo HTML.
Ah, tá. Deixa eu pegar isso aqui. Peraí, que eu acho que agora eu descobri por que não quer funcionar. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Isso aqui eu posso fechar. Cadê? Deixa eu testar, ver se voltou. Quando é assim, quando eu acho uma solução alternativa para continuar, normalmente volta. Voltou ainda não? Então vamos para a alternativa. Esse cara aqui está corrigido. Posso fechar. Posso fechar, posso fechar. Aí, cadê a página que eu tenho? Ah, aqui, vamos abrir. Velha, abrir com Google Chrome. Uai, mas eu não queria abrir isso. Não, mas não é como arquivo, não. Ctrl X, fecha. Assim. Como arquivo? Não, não é como arquivo, é como página. Nossa, gente. Deixa eu ver se eu faço de outro jeito. Então, volta, encrenca. Deixa eu lembrar aqui como é que eu faço para abrir um arquivo. Ah, isso. Deixa eu pensar, deixa eu fazer de outro jeito aqui. Ver se vai dar certo. Não adiantou nada. Deixa eu dar o nome desse negócio para HTML. Ah, agora vai dar certo, quer ver? Ué, não deu não. É o formato do arquivo que ele está abrindo. Não era para abrir no formato arquivo. Não é na pasta. Hã? Não é na pasta em responsabilidade. Não. É porque o browser está abrindo como um arquivo texto. Eu preciso que ele interprete como um arquivo de código, entendeu? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nesse arquivo que ele. Notepad. Caramba, que saco, hein? Depois eu vou até ver isso de novo. Ah, tá. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Salvar como velha.html. Sim. E se eu abrir ela aqui agora? Aí, deu certo. Deixa eu subir o código-fonte. Tá. Tá, vamos ver se deu certo mesmo? Vou fazer o seguinte. Esse aqui é o do site. Enquanto eu não voltar a ter acesso lá no data center, eu não consigo mexer lá e alterar ali. Então, nós vamos ter que trabalhar localmente, tá? Localmente é assim, ó. Eu estou acessando agora um arquivo que está aqui dentro do meu notebook, tá? E o arquivo é exatamente igual ao que a gente estava editando lá, que é esse aqui, ó. Deixa eu aumentar o tamanho da letra para a gente enxergar melhor, certo? Então era o mesmo. O que a gente estava fazendo aqui? A gente tinha colocado a lógica que se... Ó, não salvou. A gente tinha colocado uma lógica aqui que se esse cara tá vazio, ok. Então vamos colocar aqui de novo. Ah, não, já tem aqui, ó. Já tem, ó. Se o botão tá vazio, coloca. Se não, dá a mensagem que aquela casa já foi escolhida. O que a gente tinha feito era acrescentar aqui a inteligência de verifica vitória, ou verifica ganhador, tanto faz, né? Verificar a vitória de quem?
desse jogador aqui, ó, que vai ser o X ou o O. Beleza. Aí, olha só o que nós vamos fazer. Repetindo. O cara clicou num botão. Nós recebemos aqui linha e coluna do botão que ele clicou. A gente checa. O botão que ele clicou está vazio? Tá. Se está vazio, a gente põe lá o X ou a bolinha dele, verifica se com isso ele ganha e depois a gente troca o jogador e segue o jogo. Certo? Beleza. Então vamos construir agora essa inteligência aqui, ó. Vai ser outra função. Função. Verifica a vitória. Nós vamos receber aqui o quê? O jogador. Beleza. Esse jogador, nós precisamos verificar se ele ganhou. Ele marcou em algum lugar. Nessa altura do campeonato, eu vou ser sincero para vocês, eu não preciso nem saber onde ele marcou. Eu vou simplesmente testar todas as possibilidades de vitória. E aí, quais são as possibilidades de vitória que tem? Vou lá, vou pegar aqui, ó. Se... Vamos fazer se que não acaba mais aqui agora. Deixa eu só, antes de continuar, deixa eu só ver se voltou, porque fazendo aqui é melhor. Demorou. Vamos continuar aqui então. Se eu vou testar se... Ó, o que eu vou testar? Se o 111 e o end no JavaScript, ele é JavaScript end e OR. Como é que faz? Aqui, ó. E 2 é comercial. OR é esses dois caras. Então, nós vamos usar esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. No JavaScript. Se a posição, o botão 11 é igual ao jogador e a posição 11, 12 e... Vou passar para a linha de baixo aqui. E 2 e 3. Opa, 3. Olha o que eu estou testando aqui, ó. Se no botão 11 foi igual ao jogador, X ou O, né? E o 12 foi igual ao jogador, e o 13 foi igual ao jogador, significa que os botões linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3 é igual ao jogador, então ele ganhou. Certo? Então, nós vamos falar que tem um vencedor. Então, como é que nós vamos falar que tem o vencedor? Nós vamos colocar esses 3 botões de cores diferentes. Agora eu preciso saber como é que eu mudo a cor desse botão. Vai ser JavaScript button background color change. Quem domina um pouco de inglês tem facilidade, né? O que eu estou falando em inglês aqui? Ó? Alterar cor de fundo do botão em JavaScript. Como é que eu faço isso? Vamos ver. Aqui, ó. Viu, ó? Ó. Trocou a cor, tá vendo? Como é que trocou? Style background color light blue. Pronto, é só fazer isso aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Copiei. Vou pegar nosso código. Então, eu vou trocar a cor dos 3 botões. Vou colocar green. Light green. Vou deixar esse light green aí. Vamos trocar qual? Vamos trocar a cor do 1. Vou pôr um ponto e vírgula aqui para finalizar.
Então, o que eu faço? Troco do 1, coluna 1, coluna 2 e coluna 2 e coluna 3. Então, o que eu faço? Eu identifiquei que esse jogador que acabou de jogar, ele já tinha marcado o botão 1, botão 2 e botão 3. Então, ele ganhou na primeira linha. Então, eu vou trocar a cor dessas 3 linhas. E vou retornar aqui, ó, um verdadeiro. Return true. 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 Verdadeiro. Se ele não encontrar nenhuma condição, ele vai retornar falso. E então, essa minha verifica vitória, ele sempre vai receber um verdadeiro ou falso. Então, eu posso usar ele agora como um if. Se esse verifica vitória devolver um verdadeiro, o jogo acabou. Se o jogo acabou, nós vamos tocar aqui um game over. E aí, se não, segue o jogo. E aí, para seguir o jogo, é trocar o jogador aqui, ó. Pronto. Então, se foi verdadeiro a vitória de um jogador, vamos fazer um game over aqui. Um game over, como é que eu faço um game over aqui? Bom, por enquanto eu posso deixar em branco. Vou deixar em branco, vou salvar isso aqui, vou carregar a página de novo. Deixa eu só ver se voltou lá no datacenter. Voltou. Voltou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código que eu estava fazendo temporariamente aqui, vou colocar no lugar do nosso atual, vou salvar, posso fechar essas coisas aqui tudo e podemos voltar a trabalhar na internet. Então já voltou a funcionar aqui, ó. Eita. Ai, ai, ai. Não dá bug de novo, não. Salvou. Com sucesso. Atualiza. Vai, não está atualizando? Fechar esse browser e abrir de novo. Uai, tá trazendo tudo cheio de X bolinha, ué? Por quê? Sabe? Esse trem tá bugado, hein? Tá doidão. Salvo. Salvou. Prof. Tá certinho o endereço. Velha. Estamos aqui. Por que tá trazendo tudo preenchido? Ele não tá atualizando isso aqui. Vou continuar temporariamente lá, tá? Não sei por que o trem tá doidão assim, não. Vamos voltar com esse aqui que a gente estava fazendo. Deixa eu dar mais um tempinho para ele voltar ao normal lá. Então, vamos só carregar essa página aqui de novo, que agora eu não lembro nem como é que a gente fez. Aí, pronto. Uai, ele está trazendo cheio aqui também. Por que ele está trazendo cheio? Ah, por quê, gente? Olha que interessante. Que interessante. Ah, tá aqui. Jogador X, ele não está... Olha o que ele... Ah, olha aqui. Quando eu salvei a página para pegar o código, ele veio preenchido com value, ó. Tá vendo? Por isso que ele já está saindo preenchido. Esse é o problema dos Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho que apagar isso aqui tudo, ó. Amém. Opa. É isso mesmo. Apaga esse aqui. Apaga esse aqui. Não, então eu posso voltar para lá. É só voltar aqui, ó. Ah, só que aqui nesse editor eu consigo apagar em coluna. Deixa eu resolver aqui, depois eu vou para lá. Apaga esse. Apaga esse. Vou salvar isso aqui. Vou copiar esse. E vou substituir esse aqui agora. Pronto. Beleza. Agora acho que eu resolvi o problema. Desenvolver código é sempre assim. Você vai desenvolvendo, testando e achando problema. Bom, pelo que nós implementamos aqui, vamos recapitular. Eu implementei uma inteligência de checar vitórias.
toda vez que eu chamo essa inteligência, essa função verificar vitória, eu passo um jogador, ela vai checar todas as possibilidades. Nós ainda não programamos todas as possibilidades, programamos apenas a possibilidade de vitória na primeira linha, para testar se está funcionando. Se funcionar, a gente testa as outras. E essa inteligência vai retornar verdadeiro se teve uma vitória, ou se não achar nenhuma vitória, ele retorna falso. E aí eu estou perguntando aqui, ó, se verificar a vitória do ganhador, se for verdadeiro, a gente vê o que a gente faz depois. Se é falso, se não teve vitória, a gente deixa ele seguir na troca de jogador e seguir na próxima jogada. Vamos ver, então, nós vamos simular agora uma vitória na primeira linha, tá? Então, o X marcou aqui, bolinha vem para cá. X marcou ali, bolinha vem para cá. X marcou ali. Opa, que lindo que ficou. Olha lá. Então, essa possibilidade de vitória funcionou para o X. Vamos testar para a bolinha? X começou aqui, bolinha fez lá. X colocou aqui, bolinha na primeira linha. X colocou aqui, bolinha na primeira linha. Fechou. Então, o que a gente pode fazer agora? Continuar tentando jogar, vamos ver. Ele está permitindo continuar jogando, tá vendo? Ele permite continuar jogando depois de uma vitória. A gente tem que corrigir essa falha. Que ele não pode, ó. Olha lá, ó. Teve uma vitória, tem que parar de jogar. Tem que parar de marcar. Isso vai ser fácil aqui, ó. Se teve vitória aqui, a gente pode criar uma variável vitória também. Fácil. Vou criar uma variável. Vou criar aqui, ó. Let game. Game on. Jogo ligado. Não, vou fazer o seguinte. Esse on aqui seria legal, mas eu vou pôr aqui verdadeiro. Game. Verdadeiro significa pode jogar. E aí, o que eu vou fazer? Se teve vitória, eu vou fazer game false. Ou seja, não pode ter jogo, porque acabou o jogo, certo? E aí, o que eu vou fazer? Toda vez que ele clicar num botão, eu só vou checar se for game on. Se o game é verdadeiro, ou seja, se está rolando o jogo, eu vou fazer tudo que precisa fazer. Se não, acabou o jogo. Se acabou o jogo, ele pode ficar clicando à vontade onde ele quiser, que eu não vou fazer nada. Entendeu a brincadeira? O que eu estou fazendo aqui, ó? Só se o game estiver ativo, que eu vou fazer toda aquela inteligência que eu tinha falado para vocês. Se o game estiver off, se tiver acabado, que é falso, é porque teve ganhador, ele não vai fazer mais nada. Isso aqui deve resolver o nosso problema. Vamos simular de novo. X bolinha, X bolinha, X bolinha, ganhou. Ele pode clicar à vontade aqui que não pode mudar nada. Será? Vamos ver? Ó. Pode clicar à vontade que não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque agora só vai acontecer alguma coisa se o game tiver verdadeiro. Ele começa verdadeiro. Ele começa verdadeiro. Mas na hora que a gente acha uma vitória, a gente faz o game falso. É como se fosse um game over. Esse game falso aqui é over. Acabou. Então, olha só. Então, gente, no ponto que está aqui, o que a gente precisa fazer para terminar o jogo? Simples. A gente está testando aqui, ó, a possibilidade de vitória na linha 1. É só a gente repetir esse trecho de inteligência, repetir. Por exemplo, vou repetir, ó. Vou aqui embaixo testar na linha 2. Então vai ser o quê? Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pintar de verde. Pronto. Com isso aqui, eu já estou testando a possibilidade de vitória na linha 2. Vamos ver? Atualizou. Então vamos ver. X aqui, bolinha. X aqui, bolinha. X aqui, bolinha. Olha lá. Já está validando vitória na linha 2. Então eu tenho que testar agora na linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e as duas diagonais. E as duas diagonais, né? A diagonal e a invertida.
Certo? E aí você já tem um jogo da velha funcionando. E aí o resto, a gente pode pôr depois um botão para reiniciar o jogo, a gente pode pôr uns pisca-pisca, soltar fogos, né? Porque aí o resto... A parte mais complexa de qualquer software, de qualquer aplicativo de celular, de qualquer programa de computador, é essa parte da inteligência, das ações. O que o computador tem que fazer quando o internauta clicar num lugar, quando o internauta digitar alguma coisa. Essa é a parte da inteligência. O resto é perfumaria, é colocar coloridinho, é colocar pisca-pisca, que é importante também, porque todo software precisa ser agradável aos olhos também, ele precisa ser divertido, né? Ele precisa ser legal, certo? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês a tarefa de terminar esse código. Colocar as outras possibilidades, certo? E fazer os testes. Para vocês que não têm a conta no data center para fazer, vocês podem fazer desse jeito que eu estou mostrando aqui. Ó. Vocês anotam esse endereço aqui, ó, prof.sqlweb.com.br/velha. Depois, se vocês quiserem me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu passo esse endereço. Anotou? Aí o que você faz? Se você for testar na sua casa, ou se vocês quiserem ficar aqui a tarde inteira também, fique à vontade. Se vocês quiserem tentar fazer isso aqui junto com o resto da turma, fique à vontade, tá? Você clica com o botão direito, exibir código-fonte da página, você tem todo o código, tá vendo? Você copia ele, Ctrl C, vai no seu computador, numa pasta qualquer do seu computador, por exemplo, essa pasta temp aqui não tem nada. Vou criar um arquivo texto chamado aqui, ó, cria um arquivo texto chamado velha.html. Sim, criei esse arquivo, eu edito ele, colo o arquivo, tá vendo? Salvei, aí eu salvo. Aí, se eu abrir esse arquivo no meu navegador, ó, entendeu? Vou abrir uma página branca e eu arrasto ele para cá, ó. Olha lá. Entendeu? Então, aqui, qual que é a diferença? A diferença é que esse jogo da velha que eu estou acessando do meu computador, só eu consigo ver ele. Só eu consigo mexer com ele, ó. Só eu. O internauta não tem acesso. Diferentemente aqui, ó, que é uma conta no data center que eu disponibilizo para os alunos, e o que eles fazem aqui, depois qualquer um consegue acessar via internet. É só essa a diferença. Então, vocês podem pegar esse endereço que eu passei aqui, ó, prof.sqlweb.com.br/es/velha, vocês terão acesso a esse código, aí vocês podem tentar terminar esse código, tentando todas as outras possibilidades. E aí, na próxima aula, porque esse código aqui vai ficar grande, ó, nós testamos duas possibilidades, linha 1, linha 2. Falta linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3, e mais as duas diagonais. Então vai ficar um código relativamente grande. Na próxima aula nós vamos tentar otimizar isso aqui, reduzindo, porque olha só, cada linha, cada tentativa aqui está dando 3, 6, 9 linhas de código. 9 linhas de código. Então, 9 vezes 3, 6, 8. São 8 possibilidades de vitória, certo? 3 linhas, 3 colunas e 2 diagonais. Então, são 8 possibilidades. Então, o meu algoritmo aqui, o meu código vai ter 9 vezes 8. São 72 linhas de código. Eu acho que tem como fazer isso aqui funcionar com umas 10, 12 linhas só. Mas vamos fazer o tradicional primeiro, e na próxima aula a gente vai tentar otimizar isso, fazendo uma combinação de números aqui, ó. Certo? Dúvidas? Beleza, então por hoje a gente encerra, tá?